e, se for possível, que ele comente, né, que a gente parou a reunião e está continuando, para o público que estiver assistindo entender, né? Isso. Ok, Matheus, muito obrigado. Só para comunicar, eu reiniciei, ele gerou um outro link, professor. Eu vou pedir ajuda aos colegas. Eu vou colocar o link aqui nessa tela, aqui embaixo, na sala do Meet, para que possa divulgar o máximo possível para as pessoas, tá bom? Ok. Tá certo? Só um minutinho. Só um minutinho, professora. Professora, eu estarei divulgando aqui também nas redes sociais, viu? Ok. O link já está no ar, viu? Ok, então nós voltamos à nossa reunião, que foi temporariamente interrompida por termos perdido a conexão, e retornando agora, o professor Giliardi retomará um pouquinho antes o seu relato. Bom, pessoal, como todos sabem, houve uma pequena interrupção e, retornando aqui à leitura do parecer, vou retornar a ler uma parte um pouco anterior. Assim, seguindo a resolução, os coeficientes a serem utilizados nos cálculos da votação são coeficiente de professores 1, de estudantes 13,08833 e funcionários 08854. Tudo conforme o artigo 31 da Resolução 05 de 2020 do Colegiado Pleno. Continuando a aplicação da equação constante no artigo 31 da resolução mencionada, agora faremos o último cálculo para definir o resultado total por candidato e, para tanto, utilizar-se-á o restante da equação que o mencionado artigo estabeleceu que deve ser o resultado total para cada candidato representado por... E aqui nós temos a equação. O total por cada candidato é igual ao número de votos de estudantes dividido pelo coeficiente correspondente multiplicado por 0,15 ou 15%, mais o número de votos de funcionários dividido pelo coeficiente correspondente multiplicado pelo peso 0,15 ou 15%, e mais o número de votos de professores dividido pelo coeficiente correspondente multiplicado por 0,7. Esses percentuais 15% e 70% estão estabelecidos tanto em lei federal como também no artigo 3º da Resolução 05 de 2020. Pois bem, vamos à apuração individual, começando pela votação para reitor. Resultado da consulta para reitor. Vicemário. Aplicando a equação,
o total da votação, que é o número de estudantes, dividido pelo coeficiente correspondente, multiplicado por 15, mais número de votos de funcionários, mais o coeficiente multiplicado por 15%, e o número, né, de professores dividido pelo coeficiente multiplicado por 0,7. Vamos lá. Dos estudantes, 1.155 deles votaram no professor Vicemário, e aí dividido pelo coeficiente CAE, que já definimos anteriormente, que é 13,0833, dividido pelo coeficiente e multiplicado por 0,15, nós temos 13,2421. Mais, agora, os votos dos funcionários. 502 funcionários votaram no professor Vicemário. Esse número dividido por 0,8854 e multiplicado por 0,15, tem-se 85,0463, mais 708 professores votaram no professor Vicemário. Esses 708 dividido por 1, que é o valor deste coeficiente, KP, multiplicado por 0,7, tem-se 495,6. E aí você toma, conforme a equação já sugere, né, a adição dessa pontuação, você soma 13,2421 mais 85,0463 mais 495,6. Pontuação obtida por Vicemário, 593,8884. Agora, o professor Kennedy, ele obteve dos estudantes 3.084 votos, que divididos pelo coeficiente correspondente, 13,0833, multiplicado por 0,15, tem-se 35,3581. Mais 319 votos de funcionários, divididos por 0,8854, que é o coeficiente dos funcionários, multiplicado por 0,15, tem-se 54,0434. Somado aos 378 votos de professores, dividido por 1, vezes 0,7, tem-se 264,6. Somam-se essas três pontuações, 35,3581 mais 54,0434 mais 264,6, e chega-se ao resultado de 354,0015. É a votação obtida pelo professor Kennedy. Antônio Fernandes, ele obteve 2.054 votos de estudantes, que divididos por 13,0833, que é o coeficiente, multiplicado por 0,15, o peso, tem-se 23,5491, mais 239 votos de funcionários administrativos, dividido pelo coeficiente correspondente, 0,8854, multiplicado por 0,15, tem-se 40,4902, mais 236 votos de professores, dividido por 1, multiplicado pelo peso correspondente, 0,7, tem-se 165,2. E aí, somam-se os três resultados,
23,5491, com 40,4902, com 165,2, tem-se 229,2393. É o resultado da votação para o professor Antônio Fernandes. E aqui nós temos o subtotal geral para reitor. Cada candidato com sua votação, Vicemário com 593,8884, Kennedy com 354,0015, Antônio Fernandes com 229,2393. E aí, conforme tem a observação abaixo, observe que a eleição só permite considerar os votos válidos, ou seja, aqueles votos atribuídos aos candidatos homologados. Então, quando você soma as votações obtidas pelos 3 candidatos com registro homologado, você tem esse resultado 1.177,1292. Esse valor corresponde a 100% e as votações individuais correspondem aos percentuais que estão entre parênteses. Resultado da consulta para vice-reitor. Mário Eduardo. Ele obteve 1.816 votos de estudantes, divididos pelo coeficiente 13,0833, multiplicado pelo peso correspondente 0,15, tem-se 20,8204, somado com 213 votos de funcionários, que divididos por 0,8854, que é o coeficiente correspondente, multiplicado por 0,15, o peso, tem-se 36,0854. Que somados a 186 votos de professores, dividido por 1, que é o coeficiente correspondente, multiplicado por 0,7, tem-se 130,2. Agora vamos somar as pontuações por cada segmento. 20,8204 mais 36,0854, 36,0854 mais 130,2. Tem-se que a votação de Mário Eduardo é 187,1058. Marcos Vinícius, ele obteve 3.070 votos de estudantes, que divididos pelo coeficiente 13,0833, multiplicado pelo peso 0,15, tem-se 35,1975 neste segmento. Mais 329 votos de funcionários administrativos, multiplicado pelo peso, pelo coeficiente 0,8854, na verdade, corrigindo, dividido pelo coeficiente 329 votos, dividido pelo coeficiente correspondente 0,8854, multiplicado por 0,15, que é o peso correspondente a esse segmento, tem-se 55,7375. Mais 368 votos de professores, dividido por 1, que é o coeficiente correspondente,
multiplicado por 0,7, que é o peso correspondente a este segmento, tem-se 257,6 pontos. Aí somam-se os três resultados de cada segmento, 35,1975 com 55,7375 com 257,6. Tem-se que a votação total de Marcos Vinícius é 348,5350. Camilo obteve 1.282 votos de estudantes, que divididos pelo coeficiente 13,0833, multiplicado pelo peso correspondente 0,15, tem-se 14,6981. Mais 517 votos de funcionários administrativos, divididos pelo coeficiente 0,8854, multiplicado pelo peso correspondente a este segmento, tem-se 87,5875, mais 751 votos de professores, divididos pelo coeficiente 1, que é o coeficiente correspondente a este segmento, multiplicado pelo peso 0,7 ou 70%, que é o peso atribuído a esse segmento, tem-se 525,7 neste segmento. Aí você soma o resultado de cada segmento, 14,6981 com 87,5875 com 525,7. Você vai obter o resultado da votação total para Camilo de 627,9856. Subtotal geral para vice-reitor. Aqui você traz a votação de cada um dos vice-reitores, dos candidatos. Mário Eduardo com 187,58, Marcos Vinícius com 348,5350 e Camilo com 627,9856. A observação abaixo: a eleição só permite considerar os votos válidos, ou seja, aqueles votos atribuídos aos candidatos homologados, conforme dispõe o artigo 33 da Resolução 5/2020, alterado pela Resolução número 6/2020. Então, quando você soma os votos obtidos pelos três candidatos a vice-reitores, você tem 1.163,6264. Esse valor representa 100%, e aí a votação de cada candidato calculada de forma proporcional representam esses percentuais entre parênteses: 16,08 para Mário Eduardo, 29,95 para Marcos Vinícius, Camilo com 53,97. Nesse contexto, verifica-se que, seguindo passo a passo o que estabelece o artigo 31 da Resolução 05 de 2020 do Colegiado Pleno, os resultados aqui obtidos conferem exatamente com o resultado obtido pela Comissão Especial Eleitoral, que está disponível neste link, tá? E todos podem ver aí. Salientes que o recurso em epígrafe não questiona se a resolução é constitucional, ilegal ou injusta, apenas sustenta que os cálculos realizados pela Comissão Especial Eleitoral não obedeceram ao disposto nos artigos 3º e 31 da Resolução 05 de 2020 do Colegiado Pleno. Logo, outros méritos, como não foram levantados, não fazem parte do objeto do recurso, razão porque também não podem ser analisados. Ainda como adendo à minha fundamentação,
pelo que notei, a insatisfação dos recorrentes é pelo fato de, no resultado final, o peso da votação dos estudantes, segmento onde os recorrentes obtiveram maioria expressiva, o peso ficou aquém dos 15%, ficou abaixo dos 15%, que é o peso previsto no artigo 3º da resolução. Mas isso se deve ao baixo comparecimento dos estudantes à votação. Veja que de um total de 19.638 estudantes, somente 6.562 estudantes votaram, enquanto que de 1.501 professores, 1.343 votaram, e de 1.329 técnicos administrativos, 1.091 votaram, elevando o peso destes segmentos no resultado final, mas tudo dentro das regras do jogo previamente estabelecidas. Entender que os estudantes deveriam manter o peso de 15% de toda a votação no resultado final é um equívoco, pois se chegaria à conclusão que se somente um aluno comparecesse às urnas, ele garantiria esse peso de 15% da eleição para seu candidato. Como, da mesma forma, se um único professor tivesse votado, também garantiria 70% do peso da votação ao candidato por ele escolhido. Consequentemente, o tornaria, já no primeiro turno, eleito. Agora, se, seguindo as regras que estão na resolução, se de 1.501 professores, ao invés de 1.343 votaram, se 100 tivessem votado, 200 tivessem votado, isso reduziria em muito o peso de 70% previsto para esse segmento lá no artigo 3º. Então, o que pude perceber pelas simulações que andei fazendo, o que fez com que a pontuação, o peso da votação dos estudantes no resultado final ficasse aquém de 15%, foi exatamente o baixo comparecimento dos estudantes às urnas. Isso poderia também ter acontecido com professores ou técnicos administrativos que teriam seus pesos reduzidos aquém dos percentuais previstos na resolução, se também tivesse tido um baixo comparecimento deles às urnas à votação. Eu quero deixar claro que foi um parecer que, a princípio, ontem foi distribuído esse processo para eu analisar. Eu estava em banca de monografia. A princípio, eu achei muito difícil fazer o parecer, compreender as equações e tudo mais, mas, além de jurista, eu trabalhei 8 anos em bancos para poder ter um pouco de noção sobre o assunto, consegui desvendar as equações minimamente razoável, e foram esses os resultados das minhas consultas, do meu parecer, e como objeto em discussão é apenas a comissão não ter observado o artigo 3º e 31 da resolução, pude constatar que, na verdade, os resultados são os mesmos, mesmo que você faça por um cálculo um pouco diferente, não tem como alterar os resultados. Com essas considerações, eu opino pelo indeferimento do recurso, é o parecer, salvo o melhor juízo desse órgão colegiado, sou 26 de novembro de 2020, concluo aqui o parecer e deixo a presidente na condução para reflexões e debates a respeito do parecer. Ok, muito obrigado, professor Giliardi. Nós vamos colocar o parecer do relator em discussão. Vamos seguir o regulamento da SODES, respeitar a ordem de inscrições. Nesse que vai estar presente, vai informando as pessoas que estão se inscrevendo no chat, e como em outras ocasiões, nós vamos escutar 3 pronunciamentos por vez e voltamos a palavra ao relator, que fará uso da palavra para explicar ou tirar dúvida, se assim o desejar. Se não, voltamos
as inscrições. Nice, por favor, há alguém já inscrito? Não, até agora não. Bom, continua em discussão. Em não aparecendo nenhum questionamento, nenhuma fala, nós colocaremos em seguida em votação. Daiane se inscreveu. Ok. Com a palavra, Daiane. Boa tarde, gente. Para alguns, né, na verdade, porque eu acho que para nós estudantes é uma tarde de muita indignação e de muita revolta. Eu acho que acompanhar esse parecer, assim, que foi, inclusive, um pouco mais cansativo do que o que a gente já vem se desafiando a entender, a encontrar uma justificativa que a gente coloque ainda uma mediação de que está correto encontrar uma justificativa para que a gente esteja sendo colocado apenas como 6% da universidade e que não chegou ainda com a justificativa correta. Eu me envergonho de ter ouvido um parecer como esse, em que a conclusão é que a culpa é dos estudantes. Como é que já é absurdo que 19 mil estudantes, mais de 19 mil, quase 20 mil, corresponde a apenas 15% quando a gente está discutindo os rumos de uma gestão de uma universidade que a comunidade estudantil é o maior corpo dessa universidade, que a gente já seja 15%. E aí eu acho que não discutindo o mérito da paridade, né, acho que essa é outra luta que a gente deve continuar e que já é muito triste, inclusive, que em outro momento o colegiado pleno já tenha voltado contra ela, mas acho que nesse momento em que a gente está em um processo de um ataque tão profundo, de negligenciamento tão profundo na autonomia e na democracia das nossas universidades, a gente esteja aqui com 93 pessoas, conselheiros do Conselho Superior da nossa universidade, tentando justificar por que os estudantes que se debruçaram para construir essa eleição, para mobilizar com todas as contradições de um processo remoto, né, com todas as fragilidades de inclusão digital, sem entrar, inclusive, nesse mérito de condições que a universidade não tem nos dado, justificar que nós correspondemos apenas a 6% no peso de uma eleição de reitoria. É absurdo e a nossa indignação é tremenda. E eu espero que os conselheiros que aqui vão votar nesse parecer, eles estejam conscientes do que estão colocando. Essa dívida ela vai ficar na história da nossa universidade. Assim, é uma vergonha que eu espero que não seja só dos discentes, que seja uma vergonha que seja também de outros membros da comunidade acadêmica, de estarmos afirmando que os estudantes eles correspondem a apenas a 6%. E aí eu acho que colocar também que a nossa indignação ela não é só de hoje, né? Quando foi antes do processo de aprovar a resolução para essa consulta pública para a reitoria e o calendário, a gente também reivindicou que havia essa inconsistência nas fórmulas e que ela precisaria ser corrigida para que a gente evitasse estar em um processo como esse de agora, tentando se justificar por que nós valemos mais do que 6%. Enfim, o colegiado pleno não entendeu, não compreendeu porque havia uma inconsistência na resolução, não houve essa readequação e a resolução foi aprovada com a mesma inconsistência. E acho que afirmar também novamente, né, no artigo 31, ele coloca que o resultado da votação deve obedecer à mesma proporcionalidade que coloca no artigo 3º, do 70, 15 e 15. Então, por que nós estamos justificando que nós chegamos a 6%, que isso está correto, se nós estamos infringindo diretamente a resolução, que mesmo com as lacunas que ela coloca, ela afirma que o resultado tem que corresponder a 15%. E aí, por último, eu queria colocar também, acho que outra indignação, né, que é do processo também de como esse foi discutido, não foi discutido também esse processo na comissão eleitoral, né? Acho que é fazer o destaque de que não foi a comissão eleitoral que enviou esse processo para estar sendo discutido agora no colegiado pleno. Foi membros da comissão eleitoral que enviaram, inclusive porque nós temos representantes da representação estudantil dentro da comissão eleitoral e que não participou da discussão desse processo para que ele viesse para o colegiado pleno. Então, acho que deixar aqui toda a indignação da comunidade estudantil de estar dizendo, nesse momento, 26 de novembro de 2020, às 5 horas da tarde, que nós correspondemos apenas a 6% da universidade.
Ok, Daiane, obrigado pela sua participação. Eu vou, antes de passar a palavra para a Nice, para saber qual o próximo inscrito, lembrar que tem direito à palavra os conselheiros desse colegiado pleno. Aqueles que estão presentes nessa sala e não pertencem ao colegiado, não são conselheiros, eles precisam, seguindo o que determina a nossa tradição, solicitar que um conselheiro presente lhe conceda a palavra. Vamos ao segundo inscrito. Nice, por favor, quem é o segundo? Adriana Azevedo. Adriano com a palavra, então. Boa tarde. Eu não sei se por uma questão de ordem, o presidente da comissão ele queria falar também, se não é preferível que ele fale primeiro, professor Killer. O professor Killer poderá falar sim, e se ele, como o relator, poderá fazer as intervenções que forem necessárias para deixar claro a matéria. Pronto, eu posso falar logo em seguida o professor Killer, se ele preferir. Eu vou fazer uma sugestão, certo, professora Vânia? A gente segue o mesmo procedimento a cada 3, o relator fala e eu falo, porque aí eu acho que talvez tenha um fluxo melhor, se a senhora concordar. Concordo plenamente. Vamos escutar 3 inscrições, em seguida passo a palavra para o relator e a contínuo para o professor Killer, presidente da Comissão Eleitoral Especial. Bom, toco a palavra, professora. Pois não, Adriano. Bom, são 2 questionamentos para o relator. Eu queria entender como é que, se o KP é sempre igual a 1, como é que é o número de participantes, de votantes, professores, influenciaria o coeficiente? Porque se o KP sempre é igual a 1 e ele vai ser multiplicado por 0,7, eu não vejo como é que o número de participantes, de professores, que de fato votaram, influenciaria na proporcionalidade dos professores. Esse é um questionamento que eu gostaria de ouvi-lo. E o segundo é de que forma ele falou, mas para mim não ficou muito bem compreendido, de que forma o caput do artigo 31, já que ele estabelece que tem que ser mantido, que o resultado deve obedecer o critério da proporcionalidade, como é que a gente vê isso, já que o resultado final não obedeceu esse critério de proporcionalidade que foi estabelecido lá no artigo 3º da Resolução 05/2020. Então, eu queria ver do relator que ele me explicasse um pouquinho melhor como é que ficaram esses 2 fatores aí, tá? A questão do resultado final, obedecendo a proporcionalidade conforme prevê o caput do artigo 31, e a questão do KP do professor, visto que ele é sempre igual a 1, como é que ele alteraria a proporcionalidade dos professores. Obrigado, devolvo a palavra. Matheus. Já sou eu, professora. Então, Sim. Boa tarde a todos. Então, eu acredito, professora, que o que está aqui sendo deliberado, o parecer do relator, ele foi a respeito da interpretação que acredito que a própria comissão teve da resolução, certo? Se vocês me permitirem eu fazer uma breve apresentação, dentro dos meus 5 minutos, eu posso mostrar para vocês que a resolução, como ela trata dos votos válidos, um ajuste dentro do KF e do KE, que, na minha interpretação, são coeficientes corretos, desde que se faça a interpretação correta da resolução, que é em cima dos votos válidos, ela faz com que o peso que está sendo questionado pelo professor Kennedy, pelo professor Marcos Vinícius, né, o peso final, o resultado final, ele possa corresponder aos 70, 15, 15. Se vocês me permitirem, eu apresentar, se a senhora me permitir, professora. Eu não estou escutando nada, professora. Seu microfone, professora. Claro, Matheus, que você pode apresentar.
dentro dos seus 5 minutos de fala, você tem direito de... É rapidamente que daí eu revelo aqui a interpretação, certo? Então, eu acho que o professor Giliar vai precisar parar a apresentação dele para que eu possa colocar a minha, acredito. Farei isso, professor. Só um minutinho, viu? Ok. Ok, vou apresentar aqui, deixa eu só abrir aqui, que o computador acaba ficando lento por causa do Google Meet. Tem muita gente, deixa eu ver o que ele vai apresentar. Então, deixa eu só dar um zoom aqui, esse sistema aqui. Acredito que vocês estão vendo, né? A conta levada em consideração pela comissão, ela trabalhou com um universo, onde na resolução diz que tem que se trabalhar com os estudantes eleitores e os professores eleitores, técnicos eleitores e estudantes eleitores. Então, quando a comissão fez o cálculo baseado nesse universo aqui, os KFs e o KE, que conforme o professor Giliardi demonstrou, foram esses aqui, ó, de 0,88 e 13,08. Oi. Não está sendo possível não visualizar, não. Por quê? Os demais colegas não estão conseguindo visualizar. Se você clicar nele, na tela principal, ele fica visível. Desculpa? Matheus, você parou a apresentação. Pelo menos caiu para todos. Ela ficou pequena. Se todos clicarem nela, ela fica maior. Tem o botão esquerdo. Eu botei apresentar. Vocês estão enxergando? Eu botei para fixar a tela, isso? Certo? Eu peço perdão aí que alguém que está questionando o meu tempo, certo? Mas posso até passar para alguém a planilha para alguém colocar. Mas então, continuando, espero que estejam conseguindo enxergar. O KF e o KE, que o professor Giliardi colocou e que a comissão deliberou, eles são calculados dentro, né, no aspecto do universo de eleitores. Quando você trabalha com o universo de votos válidos, ou seja, o total de votos válidos, por exemplo, para reitor, foram 1.322 votos. O total de votos para técnicos válidos foram de 1.060 votos. E o total de votos para estudantes foi 6.293. Pois bem, pessoal, se vocês utilizarem esses valores, que são os votos válidos, que é o que diz o artigo 33, para calcular o KF e o KE, o resultado que vai ser obtido, ele vai obedecer, ao final, a proporcionalidade de 70% para os professores, de 15% para o corpo técnico e de 15% para os estudantes. Então, não há nenhum equívoco na fórmula, ela se ajusta ao longo do tempo, conforme o número de eleitores com votos válidos, a fórmula, ela se ajusta ao número de eleitores. Então, ela é feita de uma maneira para se ajustar ao longo das votações, ao longo do tempo, ao número de votos válidos, certo? Que é o que considera o artigo 33 e é o que considera, inclusive, o artigo 31, que diz o seguinte: será considerado para resultado o artigo 3, que tem a proporcionalidade de 70, 15, 15. Então, não há equívoco na fórmula, e sim na interpretação dela, e se utilizar o total de votos válidos para cada uma dos candidatos, né, tanto a reitor quanto a vice-reitor, para se calcular o KF e para se calcular o KE, porque é isso que está descrevendo a resolução no meu entendimento. Porque se estamos trabalhando com votos válidos, a única maneira de nós atendermos os 70, 15, 15 com os votos válidos seria dessa maneira, diferentemente de utilizar o universo, onde se encontra um total de 78%, um peso de 78% no resultado final, que é o que a comissão delibera, 15,3%, por exemplo, para reitor, eu acho, esse cálculo aqui, 0,6% para estudantes.
Então, o detalhe, na minha opinião, está simplesmente em interpretar o KF e o KE com base nos votos válidos de cada categoria. Daí você vai conseguir encontrar o coeficiente correto para que tenha como resultado final os pesos de 70, 15 e 15, conforme está disposto no artigo 3 da resolução, certo? E atendendo ao artigo 33, que foi modificado pela resolução 6, que fala sobre os votos válidos. Então, é essa a minha explicação. Espero que tenham compreendido, apesar aqueles que não possam ter visualizado a tabela, e aqui eu encerro a minha fala, certo? Obrigado, Matheus. Tendo passado 3 inscrições, eu passo a palavra para o relator, e em seguida para o professor Killer, presidente da comissão especial. Bom, professora Vânia, com relação ao Adriano, né, eu acho que o Matheus explicou a contento a questão dos pesos, né, dos pesos e dos coeficientes, mas de antemão eu posso lhe dizer que no próprio artigo 31 da resolução, o universo de funcionários, os coeficientes para estudantes e funcionários administrativos, eles levam em consideração também o universo de professores eleitores. Então, quando se joga na equação, isso acaba refletindo, e conforme o Matheus Augusto explicou, né, isso acaba refletindo no resultado, mas é uma regra que se encontra no artigo 31, beleza? É certo ou é errada? Não sei, né? Aqui nós não estamos discutindo se é certo ou errado. Aqui a questão é se a resolução está sendo aplicada ou não está sendo aplicada. Com relação a Daiane, também, Daiane, a questão da distribuição dos pesos, isso é legislação federal, não é nem só a resolução da UFCG. Então, isso é preciso promover uma mudança em nível federal, perante o Congresso Nacional, com um projeto de lei, através de um parlamentar e tudo mais, ok? Tratando-se de decreto do Poder Executivo, é preciso conversar diretamente com o presidente da República para fazer essas mudanças com relação aos pesos, certo? Com relação aos pesos, 15% para discente, 15% para servidores administrativos e 70% para professor. É injusto, pode ser injusto, eu não vou nem definir aqui um juízo, se isso é justo ou injusto, ok? Mas, infelizmente, isso é lei, isso é análise de lei. O parecer buscou mostrar a resolução e o que ela manda fazer, somente substituindo número de votos para estudantes, número de votos de servidores administrativos, número de votos de professores. Foi somente cumprir o que está na resolução. Se houver erro na resolução, eu não sei, pode estar errado, pode ter um erro na lei federal, pode ter lei no decreto do Poder Executivo, mas aqui não é questão de julgar a legislação que se aplica à eleição. Aqui a gente vê se a resolução foi cumprida pela comissão eleitoral, certo? E aquela história, são regras estabelecidas antes do pleito que poderiam dar sorte a qualquer candidato, né? Poderia dar sorte a qualquer candidato, poderia trazer prejuízo a qualquer candidato, mas são regras que foram criadas, votadas e aprovadas previamente ao pleito. É essa a resposta que eu tenho para você e eu espero que você compreenda. Obrigado, professor Giliardi. Com a palavra, o professor Killer. Muito obrigado pela palavra, professora Vânia. Eu acho que o professor Giliardi colocou uma coisa que é muito importante, que não é o momento de se discutir a fórmula. A fórmula foi discutida lá atrás, certo? Em 1996, essa fórmula foi colocada na então UFPB, aliás, a UFPB ainda existe, desculpe, mas nós temos utilizado esse procedimento de contar os votos desde 1996. Não foi essa comissão que determinou que o voto seria contado dessa forma, certo? A fórmula foi estabelecida na resolução da UFPB em 96 e a UFCG herdou a mesma fórmula nas resoluções seguintes que vieram na UFCG, certo? E desde que a UFCG foi estabelecida, tem sido feito o cálculo dessa forma. Isso é uma coisa muito importante a ser dita, certo? Outra coisa importante a ser dita é que
não tem erro de interpretação. O que está escrito na resolução é muito claro. Ele diz que o KF é calculado dividindo o universo de técnico administrativo eleitor pelo universo de professor eleitor. E o CAE, que é o coeficiente dos estudantes, é calculado dividindo o universo de estudantes eleitores dividido pelo universo de professores eleitores. É muito claro que está colocado lá, certo? Muito, muito claro que está colocado lá. Eu realmente não entendo qual é a discussão. Um outro ponto que foi levantado que eu acho que é importante falar, certo, é o seguinte, é que, se você pegar a resolução a 05, tem lá no artigo 6 quais são as competências da comissão especial. Aí tem coordenar, organizar, supervisionar o processo, fiscalizar a observância, elaborar calendário, tem um monte de coisas. São 11 itens e eu não vou ler não, certo? Todos eles. Mas, em momento algum, está escrito que a comissão tem competência de alterar, modificar ou interpretar a regra de forma diferente do que está escrito lá, certo? Então, eu não posso, como presidente da comissão, propor para a comissão uma mudança dessa magnitude. Não faz sentido que eu faça isso, certo? Então, eu, como presidente da comissão, vi e estou plenamente convencido disso, de que essa discussão ela não cabia na comissão e remeti a quem de direito, que foi quem elaborou a resolução, que foi o colegiado pleno. E hoje nós estamos aqui por conta disso. Porque se a comissão tivesse tomado uma decisão equivocada, certo? O pleno teria que rever. Cabe ao pleno decidir sobre isso. Mas, mais uma vez, eu reitero, não cabe, nesse momento, mudar a fórmula. Mudar a fórmula seria modificar a regra depois que o processo terminou, certo? Pode isso, no meu entendimento, não pode. Eu posso estar errado, alguém pode me convencer do contrário, mas eu acho que não pode, que não faz sentido. Professor, eu devolvo a palavra. Obrigado, Killer. Vamos a mais 3 inscrições. Nice, por favor, qual é o próximo? Jair, Xisto e Matheus novamente. Em segunda inscrição. Isso. Pois não. Posso? Pode. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Tá? Boa tarde, Jair. É muito bom ver o pleno lotado numa decisão importante para a universidade. Infelizmente, em alguns momentos, né, como, por exemplo, no PDI, que era muito importante, a gente estava esvaziado a plenária. Né? Em termos de discussão, a fórmula ela está posta, né? Como já foi falado, a lei não fomos nós que votamos, né? É uma lei federal, apenas o pleno seguiu a proporcionalidade, né? 70, 15, 15. O que é que trata? Qual é a questão em si? Para a gente ser bem prático. Né? Matheus explanou muito bem a questão dos pontos. Né? O que trata é somente uma interpretação. A interpretação dos votos válidos, que, inclusive, nós fizemos uma correção na resolução seguinte, né? No artigo 33. Não é isso? Então, na resolução 6, que corrige o artigo 36, né, considerando votos válidos apenas os atribuídos aos candidatos homologados. Né? E na resolução, o artigo 3º da 5ª resolução, ele fala essa proporcionalidade, obedecendo à lei federal. Então, toda aquela discussão que tinha durante o processo eleitoral, de obedecer, de não obedecer, se era justo, se não era justo, né, que jogava-se para o pleno a responsabilidade, na verdade é uma lei federal e a gente não pode ir de contra a ela, tá? Então, eu acho que a análise que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: nos coeficientes, tá? A interpretação do total de estudantes, né, do universo universo de estudantes eleitores, com relação se vai pegar todo o universo ou se pega o universo de voto válido. Né? Porque já foi mostrado por Matheus que há uma diferença grande, né, no resultado final. Tá?
E aí, o que é que o pleno, o que é que nós temos que decidir? Se iremos manter uma decisão, né, ou se iremos modificar. E pensar também que consequências nós teremos mais à frente. Né? Então, basicamente isso. As leis estão postas, todo mundo já deve ter pego, a Lei Federal 9192, de 95, né? E as resoluções foram as que nós aprovamos para esse pleito. Então, vamos fazer uma análise, vamos ter paciência, parcimônia e decidir de forma mais coerente possível. Ok, Jair. Muito obrigado. Professor Xistos, com a palavra. Professora Vânia, se me permite, os demais, boa tarde a todos que também estão acompanhando. Se me permite, eu vou fazer uma apresentação, porque nós temos vários estudantes, e eu procurei, de ontem para hoje, tentar fazer uma coisa que possa explicar, na minha avaliação, para entender, para que todos nós possamos entender o que é que está ocorrendo, tá certo? Se você me permite. Claro, Xistos. Igualmente, Matheus teve direito a fazer a apresentação dele. Vamos lá, gente. A tese do requerente, né, que a fórmula não atende ao que é previsto em lei em termos de proporcionalidade, 70-15-15. Será que o problema foi a fórmula? Porque o requerimento é relacionado à fórmula. Eu coloquei aqui em cima, professoras e demais, a fórmula está posta aqui, tá? Ficou sobreposição aqui, mas tem a fórmula aqui. Os cálculos, a ordem dos cálculos, não é? E lembrando que se a gente considerar o total de votantes que nós temos na universidade, sem um peso de coeficiente, o estudante ele ficaria com 87,40% de votos, de 1 para 1, estou me referindo a isso. Os técnicos ficariam com 5,91 e os professores com 6,68. Por isso que é necessário um coeficiente. Por que o coeficiente tem como base o professor? Na minha avaliação, tem uma lógica. A universidade, se ela é feita para o estudante, o contato direto que é feito para viabilizar o que o estudante vai se formar ou se qualificar está relacionado ao professor sem desmérito dos técnicos, mas eu estou querendo dizer o seguinte: o professor faz ensino, pesquisa, extensão e mais atividade administrativa. Por isso que talvez o peso tenha sido pensado outrora desta forma. A questão, então, se o peso é justo. Eu coloquei o seguinte, aqui, trazendo o debate para mostrar como é o coeficiente para quem está acompanhando, tá certo? Nós temos o universo total de estudantes dividido pelo número total de professores, que dá 13,08. O universo total de técnicos dividido pelo número total de professores, que dá 0,88. E peso de professor 1. Se vocês observarem, peso de professor e peso de técnico estão muito próximos, bem distante do peso do estudante, tá certo? Inclusive, se for no futuro pensar uma coisa relacionada à revisão, né, do que está em lei, e é importante lembrar que o debate é a lei em si, em outro momento, com relação à proporcionalidade, na minha avaliação seria algo do tipo 50, 30, 20, mas não é o caso agora, só que estou querendo explicar, tá certo? Bom, o que é que eu estou colocando aqui? Com base na lei em vigor. Então, nós temos o seguinte, ó, dentro do cálculo que nós temos do total de estudantes, dividido pelo peso, que é de 13,08, que é o coeficiente, mais 0,15, nós temos 225, 225,15, 225,15, e com relação ao professor, 1.050,7. Se você pegar o total de votantes existentes, você vai poder, fazendo a regra de 3 simples, observar que aqui dá 70, aqui dá 15, aqui dá 15, ou seja, obedece 70, 15, 15. Aí eu fui mais além, eu fiquei na dúvida, eu fiz, olha, mas será que isso é justo? Então, eu fiz o seguinte, ao invés de pegar o número de votos atuais, eu peguei e fiz como se cada segmento tivesse 50% de participação. Então, eu dividi aqueles 19 mil de discentes por 2, dividi o número total de técnicos por 2 e dividi o número total de professores por 2, cada um com 50% da sua capacidade total. O resultado que está aqui gente, ficou a imagem aqui em cima, mas quando você vai calcular, vai dar também a margem de... deixa eu só tirar aqui rapidinho, professora, me permita, para não ficar dúvidas com relação ao que eu estou querendo apresentar, tá? Vou diminuir isso aqui, botei uma imagenzinha aqui, mas vamos lá. Ó, ficaria... basta vocês fazerem um cálculo, tá, gente? Está gravado, vocês podem fazer esse cálculo. Ficaria 15, 14,9 e 70,04, ou seja, dentro da margem de erro, tá certo? Porque 14,9 você arredonda para 15.
70,04, você arredonda para 70. Bom, mas aí ficou a dúvida. Primeiro, se o peso é justo, de fato, e depois se a proporcionalidade atende. E uma questão principal, qual a imagem que a gente está querendo passar para a universidade? Uma vez que o tema principal em questão é a fórmula e a proporcionalidade, que é uma coisa federal, uma coisa de uma decisão federal, principalmente a questão da proporcionalidade. Então, o que ocorreu nesse caso específico? Ocorreram duas coisas na minha avaliação, se os colegas me permitem mostrar. A primeira coisa delas é que houve, de fato, conforme o relator, e eu estou de acordo, um baixo número de estudantes participando do pleito, só 32,72%. Um número significativo de técnicos, 80,66%, e um número significativo de docentes, 85,54%. Bom, não tem como a gente ter parâmetro de atender. Eu acredito que, inclusive, e aí eu pergunto ao professor Killer, com relação a histórias, ao histórico de votação, se o número de estudantes votantes foi maior ou menor, porque eu imagino que tenha sido um percentual, inclusive, maior do que normalmente é feito. Bom, isso foi uma coisa, a questão da pouca participação dos estudantes, isso é um fato, por N questões, não vai ser o caso, foram feitas divulgações. E uma outra coisa principal, se a gente parar para observar aqui, olha, o requerente, no caso o professor Kennedy, ele obteve uma boa votação, excelente votação no universo de estudante que tem peso 15. Porém, quando você pega o universo de técnicos, que tem peso 15, e o universo de professores, que tem peso 70, a votação do terceira chapa, ela ficou quase 50% em técnicos e ficou um pouquinho mais de 50% com relação aos professores. Bom, o que equilibrou um pouco para ficar só 50, alguma coisa? Foi justamente a quantidade de estudantes que votaram no professor Kennedy. Então, eu procurei, professora, ser bem didático, objetivo, para poder explicar. Na minha avaliação, eu estou de acordo com a relatoria, com relação, se o professor Killer me permite, eu vou falar também como membro da comissão. Eu acredito que o procedimento foi correto de ter encaminhado, porque não é uma questão de decisão de comissão. E o que ocorreria? Ocorreria, gente, que daqui para... Nós temos que enviar um relatório em dezembro, e se o andamento não for otimizado o máximo possível, a gente compromete o calendário. Eu preciso lembrar a todos que nós temos um calendário para executar. E o governo federal ele tem direito de se utilizar das suas ferramentas legais para poder interferir na universidade, inclusive interventoria, ou seja, colocando um interventor. Professora, eu me sinto contemplado, perdão por ter passado muito tempo. A professora Vânia está sem conexão, a conexão dela caiu. E Nice também ficou sem conexão. Então, a gente vai suspender a reunião até que ela consiga se reconectar. Ela está já trabalhando para isso. Tá? Nós sabemos como está difícil lidar com a internet, e principalmente quando muita gente está junta, acho que isso proporciona também algumas dificuldades. Mas, enfim, eu estou só informando vocês que a gente vai ter que dar um tempinho para que Vânia possa se reconectar. Mas eu já vi que tem inscrito o Nicolas Tavares, que faz algum tempinho que se inscreveu. Não é, Nicolas? O áudio está muito baixo. Está me escutando agora? Estão me escutando? Melhorou. Melhorou um pouco. Eu acho que é meu computador. Mas, enfim, eu já lhes informei que a Vânia está sem conexão. Entenderam? Escutaram isso? Que Vânia está sem conexão. Sim, escutei. Então, vamos aguardar um pouquinho para ela se Entrou, Socorro. Ah, que bom. E aí, Vânia? Vânia? Microfone fechado. Vânia?
Liga o microfone, Vânia. Acho que ela ligou. Está ouvindo, Vânia? Eita. Vânia? Eu tenho uma sugestão. Enquanto o Vânia não volta, não seria um decano podia assumir, não? Poderia, sim. Quem é o decano, eu confesso a você, eu não sei. Porque teria que ver a pessoa com tempo de trabalho maior aqui. Gelmiro não dá, não? Gelmiro, Zé Sérgio? Zé Sérgio. Mas Zé Sérgio está com... Ele é suplente de Jorge, e Jorge está presente. Eu não estou conseguindo escutar nenhum de vocês, estou com dificuldade de me reconectar com o uso do computador. Pode ser pelo celular? Vânia, a gente está ouvindo você no YouTube. Você gostaria de tentar acessar o link pelo YouTube? Tem uma defasagem. Doutora, eu posso passar o link da sala do StreamYard. Agora o problema eu acho que não, o problema, né? É que tá sendo transmitido, mas eu posso passar o link da sala do StreamYard que praticamente não tem delay. Faz isso, Sexto. Senão faz aquela velha tecnologia, reinicia o computador. Agora eu já consigo escutá-los. Vocês estão me ouvindo também? Sim, estamos ouvindo. Estamos. Então, enquanto eu não consigo resolver o problema do computador, nós continuamos por aqui. Eu peço desculpa a vocês. Vânia. Sim. Antes de Jair, eu acho, falar, tinha se inscrito o representante dos estudantes, Nicolas Tavares. Pergunto, Nicolas, você está ainda aqui e mantém sua inscrição? Estou sim. Estou sim. Certo. Você pode ligar a sua câmera? Posso. Só um momento. Após Nicolas, Matheus Pasquale se inscreveu pela segunda vez. Professora Socorro, eu retiro a minha inscrição, porque eu já deixei claro na minha explicação anterior, então eu retiro a minha inscrição, porque eu já tenho meu posicionamento. Tá certo, tá certo. Obrigada. Nicolas?
Vânia, você está... Estou aqui, estão conseguindo me ver? Acompanhando, sim, Socorro. Vamos escutar o pronunciamento de Nicolas. Eu queria falar, primeiramente, que, tipo, eu entendi que usam esse cálculo desde 96, mas quem não entendeu isso foram os outros estudantes. Desde 96, vocês fazem esse cálculo, mas nunca informaram eles direito. Todo mundo acha que 100% dos votos que forem feitos vão dar os nossos 15%. Então, muita gente não acha que, se eu não votar, não vai alterar nada. Isso é uma informação que não chega que não chegou, apesar de 4 anos usando o método. Queria começar com isso, pois eu queria tocar num assunto, num exemplo que foi dado pelo relator, que ele falou, por exemplo, se fosse só os válidos, se só um votasse ia ter 15%, enquanto se só um professor votasse ia ter 70%, eu não acho que esse pensamento seja válido por uma questão simples. Os professores têm 70% do peso porque eles são os mais interessados. É impossível pensar uma situação que só um professor votaria. Do outro lado, é muito mais fácil entender situações onde os alunos não votariam. Principalmente quando a gente está na pandemia e muitos dos professores, dos alunos, na verdade, não estão nem fazendo RAI por causa de dificuldades técnicas. E aí eles teriam que votar online por uma plataforma que eles não conhecem, para uma votação que os métodos não foram explicados desde 20 anos. E eu acho que aquele exemplo não era válido por causa disso, e também por causa do histórico dos votantes. Xisto mesmo já falou que, nesse ano, mais votos de alunos do que no ano passado. E isso se dá principalmente porque é uma mobilização bem mais difícil, porque a gente está tendo que mobilizar 20 mil alunos, quase 20 mil alunos. A gente está tendo que conscientizar quase 20 mil alunos. Quem está tendo que fazer isso? O DCE, o CEAS e algum professor que seja reitor que está interessado no voto de tal aluno. São essas pessoas que estão tendo que ir atrás de 20 mil pessoas. Então, é uma mobilização muito mais difícil. E mesmo quando mobilizados, é um acesso muito mais difícil. Tem muito menos aluno apto, com condições materiais para votar, do que os professores. Então, manter essa porcentagem do universo total, eu acho que não dá certo, materialmente, historicamente falando, porque é uma mobilização mais difícil para os alunos, eles têm menos interesse, isso se justifica principalmente do porquê que os professores são 70%, e também porque esse ano teve mais alunos interessados do que 4 anos atrás, e mesmo assim a gente teve, no final, menos de 7% de peso. Eu acho que o universo de votantes devia conseguir um cálculo com base na última votação. Se na última vez teve 5 mil, esse ano eu acho, aí é complicado esperar que esse ano sejam 20 mil votantes. Se dobrasse, se pensasse, vai aumentar em 100% o número de votantes, e o voto fosse para 10 mil, por exemplo, a gente ainda não ia ter os 15%, mas isso é algo bem mais satisfatório do que só 6%, 7%. Era isso que eu ia falar, muito obrigado. Obrigado, Nicolas. O próximo inscrito, depois de Nicolas. Socorro. Xisto. Pois, estou aqui. Tenta viabilizar o link da Vânia. Da Vânia. Certo, farei isso. Mas Zé Sérgio não pode não, Zé Sérgio, como decano?
Eu já estou ouvindo vocês e estou tentando um novo acesso agora. Ai, Vânia, desculpe, eu estava com meus microfones desligados e falando com você. É que Matheus retirou a inscrição dele, Jair está se inscrevendo pela segunda vez, Zé Sérgio solicitou inscrição depois de Jair, e Jorge se retirou e deixou Zé Sérgio como se ele é suplente de Jorge, então ele ficou no lugar dele. De qualquer forma, eu disponibilizei o link para a professora Vânia, caso ela queira entrar na sala dos primeiros. Eu já consegui uma reconexão. A professora Vânia tem que desligar o celular, eu acho que é o celular dela que está dando isso. Eu estou fazendo isso. Ok, gente, vamos. Talvez agora consiga ter uma reunião mais tranquila. Então, com a palavra Jair, foi isso que eu entendi. Vamos lá. Para mim, eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Se a fórmula está ferindo ou não a resolução federal, a lei federal. Do seguinte ponto, quando a gente faz uma conta simples, uma matemática simples, de uma proporção, a gente diz que, sei lá, 1.000 equivale a 70%. Né? Então, a gente pega 1.000 e aí multiplica por 0,7. Né? Tá. E aí as outras proporções, você vai pegar o valor e reproduzir. E aí surgiu a dúvida. Não seria assim que seria feita essa conta para a gente ter o 0,7, 0,15, 0,15, de forma direta, uma matemática simples, uma regra 3 simples, ou realmente nessa conjuntura dos coeficientes? Porque, como eu disse, é a questão da interpretação. E aí, eu particularmente, estou aqui, a minha mesmo, não estou conseguindo mais fazer um entendimento, tanto da exposição de Xisto, quanto da de Matheus. Fiquei na dúvida. Eu queria ver se a comissão, se alguém, o relator, poderia esclarecer melhor, por favor. Depois de Jair, quem está inscrito? Zé Sérgio. Zé Sérgio, com a palavra. Obrigado, professor. Estão me ouvindo? Sim, bem. Tá. Obrigado, professora Vânia. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que nós estamos fazendo um retrocesso nesta reunião. A discussão das normas para essa eleição já foi discutida em reunião anterior do Pleno e foi aprovada por unanimidade. Se foi aprovada por unanimidade, eu lembro que 4 dos candidatos estavam presentes e votaram na resolução. Não é hora, então, de discutir novamente a resolução, é hora de cumprir o que está dito na resolução. Quer o resultado seja bom para mim, quer o resultado seja mal para mim. O que está dito lá na lei tem de ser observado, tem de ser cumprido. Esse colegiado pleno tem pura e simplesmente de seguir o que ele aprovou numa reunião extremamente cansativa que nós tivemos, discutindo o que é que ia reger, quais seriam as normas dessa reunião, tá certo? Eu acho que não é a hora de discutir novamente o que já foi acertado antes do que foi aprovado por unanimidade, tá certo? Nós devemos, pura e simplesmente, na minha opinião, partir para a votação do parecer do relator. Obrigado. Ok, professor Zé Sérgio, mas vamos observar aqueles que estão inscritos e seguir aquela orientação de a cada 3 inscrições, o professor Giliardi ou o professor Killer se manifesta, se assim o quiserem. Não tem ninguém inscrito depois de mim, professora Vânia.
Não há ninguém inscrito? Então, se não há ninguém inscrito, nós vamos colocar, sim, em votação. No entanto, eu vou chamar a atenção para um detalhe. A sala em que estamos realizando a reunião tem bastante gente, nem todos são conselheiros do pleno. Então, eu acho que a votação mais segura será a votação nominal, para, inclusive, tranquilidade de socorro, para contar, para nos dar o resultado imediato. E a resolução que regulamenta as nossas reuniões, né, o regimento da SODES, ela diz que, encerrada a discussão, proceder-se-á a votação, cujo processo indicado pelo presidente, o resultante de deliberação do plenário, será simbólico, nominal ou escrutínio secreto. E na votação nominal, far-se-á por ordem de colocação dos conselheiros presentes no recinto. Então, eu vou pedir à professora Socorro, que normalmente tem a lista dos conselheiros... Por favor. Pois não, Jair. Eu fiz uma pergunta. Alguém vai responder ou não? Sim, desculpa, é verdade. Killer poderia responder essa pergunta? Ou o professor relator? Eu acho que a apresentação do Xisto, o que ele colocou é o seguinte, é que o que a fórmula faz, do jeito que ela está colocada lá, é preservar o 70-15-15, certo? Se a participação dos 3 segmentos forem iguais. Se 100% de cada segmento participar, é preservado. Se 50% de cada segmento participar, é preservado também, certo? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é você não gerar situações estranhas em que poucas pessoas de um segmento respondem pela totalidade desse segmento. Essas foram as discussões que foram feitas, obviamente eu não estava nessas discussões, mas é o que me foi passado, na época ainda da UFCG, da UFPB, e que a UFCG adotou em seguida, certo? Se metade de cada segmento votar, 70-15-15 é preservado. Agora, se metade dos estudantes votarem, se metade dos técnicos administrativos votarem e 10% dos professores votarem, o peso dos professores ele não vai ser de 70%, ele vai ser de 7%. É isso que acontece, certo? À medida que a participação de um segmento cai mais do que o dos outros, o peso final dele vai caindo, porque houve menos participação. E esse é o sentido da resolução, porque não faz sentido você fazer uma eleição, irem votar 10% daquele colegiado e, de repente, ele responder pelo colegiado inteiro, certo? Se 150 professores votarem, certo? Eles vão responder por 70% com a alteração que está sendo proposta. E isso não faz sentido, certo? Isso não faz sentido. Porque você vai desestimular a participação das pessoas. E nós queremos estimular a participação das pessoas, certo? De qualquer forma, eu retomo o ponto inicial que foi colocado pelo professor Giliardi. Não cabe rediscutir essa fórmula, já passou. O que está aparecendo aqui é que a brincadeira acabou, eu perdi o jogo e eu quero mudar a regra, certo? Eu quero mudar a regra porque bola em cima da linha é para passar a valer gol, e não é assim que funciona, pelo menos no meu entendimento, certo? E outra colocação que eu quero fazer é o seguinte: vir dizer que houve pouca divulgação e que os alunos não tinham acesso é um argumento bastante fraco. Nós tivemos uma participação que aumentou de 7 mil eleitores para quase 9 mil no total, certo? A participação dos alunos aumentou, salvo engano, de 28% para 32%, aumentou 10%. A participação em todos os segmentos aumentou,
certo? Todos os segmentos aumentou. Agora, nós, como comissão, eu não tenho condições de pegar na mão de cada pessoa que não votou e dizer, vá lá, vote, vá lá, vote. Eu não consigo fazer isso. Certo? São uma comunidade de 23 mil pessoas. Tá? Então, essencialmente, eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta do Jair, mas a questão é essa, certo? É somente essa. Obrigado, professora. Obrigada Professora também. Vânia. Professora Vânia. Só um segundo. Professor Giliardi, quer acrescentar alguma coisa como relator? Professora, com relação ao Jair, Killer já respondeu, e eu creio que respondeu a contento. Com relação a Nicolas, que eu acho que ninguém ainda havia respondido a ele. Nicolas, aí eu poderia até concordar, poderei, mas aqui não é o local e nem o momento para que eu possa estar expressando esse posicionamento. Na verdade, se vocês quiserem saber uma posição pessoal minha, na verdade, eu nem gostaria que fosse 70% para professor, 15% para aluno e 15% para funcionário. Mas isso é um posicionamento pessoal meu. Não serve, infelizmente, para análise de um caso concreto que nós estamos analisando aqui. Realmente, a insatisfação dos discentes é justa, mas, infelizmente, é lei federal que está reproduzida em resolução, e a comissão eleitoral e até o relator que analisou o caso, tem que cumprir a legislação, mesmo que ele pessoalmente ache a legislação injusta, ok? Era só isso que eu queria deixar para vocês, especialmente para o Nicolas, que se manifestou e ficou sem resposta. E encerro minha fala, mas fico à disposição, professora Vânia. Ok, obrigado, professor Giliardi. E eu vou apenas acrescentar, talvez para ajudar o questionamento que o professor Jair fez, fazendo a comparação de uma forma bem extravagante. O fator é colocado, pelo que a gente entendeu de todas as explicações, não só para estimular a participação dos segmentos, mas para evitar que um único aluno votando tenha peso de 15%, um único professor votando tenha peso de 70%, um único servidor técnico administrativo votando decida 15% do resultado da eleição. Essa a justificativa que está na origem da discussão e na origem da fórmula que foi votada em mais de uma ocasião. Nós temos uma resolução, se eu não me engano, de 2004, depois uma em 2008, e agora nesta resolução, que nada mais é do que uma adequação à situação de isolamento social decorrente da pandemia e, portanto, a necessidade de se usar plataformas digitais para o voto ocorrer à distância, em todas essas situações, manteve-se esse entendimento. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído com a explicação. Não há mais nenhum inscrito. Nice? Não? Podemos colocar, então, em processo de votação. Vânia, o professor Irelânio tinha solicitado há algum tempo. Já... O Irelânio faz parte do Pleno, Socorro? Não. Ele é da comissão. Então, ele não pode pronunciar. Quem se pronuncia na comissão é o presidente. Tá. Como em todas as outras ocasiões em que temos convidados na sala, se algum conselheiro conceder a palavra, a gente escuta o professor Irelânio, senão eu vou colocar em processo de votação. Eu posso conceder a palavra ao professor Irelânio. Ok, Mariana concedeu, vamos escutar o professor Irelânio.
Irelânio com a palavra. Irelânio saiu? Não, estou aqui. É porque estava demorando habilitar o microfone e a câmera. Eu vou ser rápido e agradeço, então, a concessão aí por parte da conselheira Mariana, mas eu só queria colocar só alguns pontos, assim, bem rápido. Lembrando que, é claro, quem fala em nome da comissão é o presidente, mas ele tem feito algumas falas aí, mas, na verdade, não tem expressado o conjunto da comissão e as questões que foram colocadas desde o início. É claro que alguns desses pontos, né, de repente, até em outras reuniões também já foram abordados, não é novidade para a grande maioria aqui dos integrantes deste colegiado. Não é novidade as posições que a DUFCG, representando também a DUFCG, sou presidente da associação, temos colocado, inclusive, em outras reuniões, inclusive quando começou todo esse processo de discussão sobre a consulta, para a organização da consulta. Existe um processo que foi apresentado no início de 2017, que já solicitava uma discussão, né, que se fosse feita uma discussão no colegiado pleno, para que fizesse uma revisão do conjunto aí das normas internas com relação aos processos eleitorais. E uma das últimas decisões com relação a esse processo foi a constituição, aprovada aqui no colegiado, a constituição de uma comissão para elaborar uma proposta, né, e aí depois ser discutida aqui pela a instância máxima da universidade. Isso foi uma deliberação o ano passado, no início do ano, e até o final do ano, o presidente do conselho não nomeou ou não apresentou a proposta de comissão. E aí a gente entra em 2020, aconteceu isso inesperado, né, a pandemia, e o colegiado só voltou a se reunir praticamente no final do mês do primeiro semestre para o início do segundo semestre, e muito mais tardiamente aí pautou a questão da consulta, tendo em vista que já estava próximo ao final do mandato da atual reitoria. Nós colocamos desde o início algumas questões com relação, inclusive, ao que está lá nesse artigo, dizendo que ele teria que ser modificado no sentido, não é modificado a fórmula. Me parece o que está sendo solicitado aqui pelo processo não altera a fórmula e não altera a resolução. É uma questão de interpretação, porque da forma como foi aplicado, em cima do universo de eleitores, e aí há uma discordância aqui que também já foi expressada por outros conselheiros, é claro que, no caso dos docentes, não altera. Ele sempre vai ter os 70, e até mais, dependendo também do comparecimento das outras duas categorias. Eu acho que isso aqui está bastante claro e, muito provavelmente, a minha fala não vai alterar alguma das posições que muitos dos conselheiros devem expressar aqui. Mas, veja, a Lei Paulo Renato, ela coloca claramente que, com relação aos colegiados, os docentes têm um mínimo de 70%. Ele pode ter mais. Mas, no caso da consulta, ela não repete esse termo mínimo de 70%. Ela estabelece 70%. Então, não há... E aí essa é a questão que é aqui colocada. Quer dizer, o resultado ele não pode ultrapassar os 70% para os docentes. É claro que os outros vão variar de acordo com o comparecimento. E é isso exatamente o que está sendo cobrado aqui. Isso também foi colocado na comissão. Mas o processo não foi submetido, e a própria resolução estabelece recursos, ela tem que ser dirigida à comissão, a comissão se manifesta, e se houver discordância com relação
a deliberação sobre esse recurso, cabe recurso ao colegiado do pleno. Com esse procedimento do presidente da comissão, você eliminou uma instância de recursal. E, 10 segundos, temos isso. E, por último, o próprio Estado, quando realiza as eleições, e temos aí eleições para prefeitos e vereadores e nos outros casos, é sempre a referência é votos válidos. Não é um universo de eleitores. Só para pensar. Obrigado. Obrigada também. Vamos dar continuidade ao processo de votação, como eu havia comentado. Em função da quantidade de pessoas presentes na sala, vamos proceder à votação nominal. Na realidade, desde que começamos as nossas reuniões por videoconferência, ela tem sido nominal porque nós nos identificamos aqui no chat. Mas para cumprir aquilo que determina a resolução, eu vou pedir que a professora Socorro, que está com a lista dos conselheiros, ela faça como uma chamada. Ela indica o conselheiro e esse se manifesta no chat, falando e escrevendo seu voto. Assim não haverá nenhuma dúvida quanto ao resultado da eleição. Socorro? Vânia, o voto é favorável ou não ao parecer do relator, correto? Exatamente. O voto é favorável ou contrário, ou abstenção, ao parecer do relator, que é contrário à solicitação do requerente. Portanto, para deixar bem claro, se o parecer do relator for aprovado, o requerente não terá a sua solicitação contemplada. Se o voto do relator for, digamos assim, não aprovado, aí sim é que o requerente terá a sua solicitação deferida. Socorro? Estou aqui. Então, por favor, Socorro, vá lendo a lista de presença. Você vai informando o nome da pessoa e a pessoa se manifesta falando e escrevendo no chat o seu voto. Ok. Adriana Azevedo. Adriana Azevedo está. Gente, boa noite. Estou sim, deixa eu só ligar a câmera aqui. Sim. Tá? Boa noite. Com todo respeito, eu vou divergir do voto do relator. O meu voto é contrário ao parecer do relator, e eu gostaria de expor os meus motivos aqui no chat para que fique consignado em ata. Tudo bem? Ok. Então, ok. Muito obrigada, professor Adriano. Obrigado. Patrício Marques. Favorável ao relator. Homero. Homero está. Fernanda Almeida. Fernanda de Lourdes Almeida Leal. Favorável ao parecer do relator. Xisto. Xisto. Favorável ao parecer do relator. Está me ouvindo? Ouvi, sim. Dafo. Parabenizando o relator e a comissão pela integridade e pela imparcialidade e distanciamento em relação às candidaturas, posição que deveria ser seguida por todos os representantes de segmentos da instituição, favorável ao relator. Obrigada. Ricardo Cabral de Vasconcelos. Favorável ao parecer do relator. Erinaldo. Favorável ao parecer do relator. Agostinho.
Agradecendo também o desempenho da comissão eleitoral, um trabalho brilhante. Acompanho o parecer do relator, Giliardo Cruz. Zé Sérgio. Favorável ao parecer do relator. Matheus. Sou contrário ao parecer do relator e gostaria que constasse em ata o meu voto também, conforme descrito no chat. Ok. Constando no chat, pode ter certeza que vai ser colocado na ata. Anielson. Professora, gostaria de parabenizar a comissão eleitoral pelo brilhante trabalho, também o relator do processo, e por isso acompanho o parecer do relator. Alfredina. Boa noite a todos, e eu sou favorável ao parecer do relator. Vanderlei, do CFP, ele não veio, não. Olha, ele não veio, olha. Ele não está, Vanderlei. Giliara. Me abstenho por entender que não ficou claro o caráter jurídico da resolução aprovada anteriormente e o alinhamento dessa orientação da comissão eleitoral. Você quer que conste seu voto na ata? Gostaria. Então, por favor, coloque no chat as razões pelas quais você está se abstendo, ok? Obrigada. Maria Mônica, está? Estou sim, boa noite. Meu voto é favorável ao parecer do relator. Jaciara. Boa noite a todos, parabenizar a comissão e meu voto é favorável ao parecer do relator. Jardel. Jardel ainda está aqui? Está. Boa noite. Boa noite. Meu voto é favorável ao parecer do relator. Sérgio Ricardo. Boa noite a todos. Meu voto também é a favor do parecer do relator. Vanderlei está presente, Socorro. Então, vamos ver o voto de Vanderlei. Vanderlei, você é favorável? Eu não encontro Vanderlei. Está com problema no microfone. Ele está com problema no microfone. Colocou no chat. Mas... Ele colocou no chat. Exato. Eu vou anotar aqui. Pronto. Adriano Fernandes. Boa noite a todos. Acompanho o voto do relator. Letícia. Oi, boa noite. Eu também sou favorável ao parecer do relator. Ok. Jair, Stefania. Boa noite. Não estava abrindo. Eu me abstenho por não ter compreendido, deixar claramente a relação. Você quer colocar sua declaração de voto? Vou digitar no chat. Isso. Obrigada. Hugo? Boa noite a todos. Favorável ao parecer do relator. Aldre? Boa noite a todos. Favorável ao parecer do relator. Soares? Peço desculpa, não abri a câmera porque eu estou com o computador sem câmera, mas eu sou favorável ao parecer do relator. Ok. Killer? Sou favorável também, Socorro, ao parecer do relator. Marciano? José Marciano? Eu abstenho, tendo em vista que não consegui informar o juízo, até porque, a meu ver, há um problema sério nesta resolução no que diz respeito a um problema de hermenêutica jurídica, do ponto de vista da interpretação. Então, me abstenho em relação.
Você vai registrar seu voto? Vou. Então, coloque no chat, por favor. Tá certo? Tudo bem. Paulo? Paulo. Favorável para... Está com dificuldade no microfone, Paulo. Aline? Boa noite a todos. Acompanho o parecer do relator. Mariana? Contrário ao parecer do relator. Giliardi? A Giliardi a gente já sabe, claro. Porque eu ponho na lista. Irlan? Não, Socorro, aliás, que é quem está no lugar de Irlan. Sou contrário do relator. Vou constar em ato, vou escrever, viu? Escreva. Professora Socorro, está me ouvindo agora? Estou. Eu deixei inscrito e eu sou favorável ao parecer do relator. Ok, querido. Tá bom. Eu já tinha anotado, porque eu entendi sua manifestação. Obrigado. Daniel Casimiro. Boa noite a todos. Eu sou favorável ao parecer do relator. Daiane. Sou contrária ao parecer e também quero registrar meu voto no chat. Ok. Raimundo Nonato. Peço desculpa pela câmera ligada que não está me aparecendo, mas eu sou contrário ao parecer do relator e vou registrar meu voto no chat. Ok. Nicolas? Sou contrário ao parecer do relator e vou deixar a principal razão no chat para que conste em ata. Os pormenores já compartilhei com vocês. Lídia Maria. Relator. Contrária, e eu vou mandar mensagem no chat. Obrigada. Maria Fernanda. Boa noite, sou contrária ao parecer do relator e gostaria que meu voto constasse em ata, eu vou deixar no chat. Certo. Lembrando aos colegas que tem microfone aberto, tá? Agora, Lucas Cardoso. Boa noite, eu voto contrário e também vou deixar meu voto aqui registrado no chat. João Marcelo. Desculpe, não é João Marcelo. João Marcelo é suplente de Lucas. Nandara. Nandara. Pronto, agora tem o seu voto, Vânia. Vânia? Eu sou favorável ao parecer do relator. Ok. Socorro, quem tá é o suplente de Nandiara, que é Danilo Silva. Mas não se pronunciou. Danilo, você está aí? Danilo Silva está. Ele colocou no chat aqui. Contrário. Ok. Então, mas ele não pode nem falar. Danilo, você não está acompanhando? Bom. Só um esclarecimento, professora Vânia. Eu acho que tem algumas pessoas que declararam voto no chat que eu não percebi serem chamados para votar. Pode ser que eu tenha me confundido, se eu não estiver enganado. Tá. Socorro vai dar o resultado da votação a partir da chamada que ela fez. Se eu bem conheço Socorro, ela está chamando e anotando aí se foi favorável, contrário, ou houve abstenção. Toda essa reunião
é gravada, e qualquer dúvida a respeito das votações, a gente pode checar após. Socorro já fez a contagem? Professora Vânia, por favor, um instante. Eu sou o professor Luiz Passos, eu sou suplente de Rosimere Dantas. Eu queria que constasse o meu voto também. Eu peço para conferir na lista de presença. Veja bem, o mandato de Rosimere se extinguiu faz um tempo já. Como você é suplente, o titular, terminando o mandato, o suplente também termina seu mandato. Ok? Estão entendendo? Sim, isso está no regimento da SOD, Socorro. Ok, não, obrigado. Como eu não recebi esse documento, aí eu estava em dúvida, mas obrigado pelo esclarecimento. Não há de que, professor Luiz. Professora Vânia. Pois não. Um voto aqui de José Pereira da Silva, que diz que é favorável ao parecer do relator. Eu não me lembro dele ter sido chamado, e eu não sei se ele é suplente de alguém. Eu acho que José Pereira é o que o pessoal chama de Dedé. Dedé. Exatamente. Socorro não chamou Dedé? Não, porque eu não vi em momento algum Dedé. Desculpe, Dedé. Você está com câmera? Ele é suplente ou titular? Ele é titular. Ele é o número 38 da lista, Socorro. Ele manifestou o voto dele aqui no chat. Ele pôs no chat, sim. Tá certo. Vânia, eu acho que, como também teve outra pessoa que votou só pelo chat, né? Vamos ver aquele critério pela chamada, né? De manifestação. O professor Vanderlei também disse que estava com dificuldade de câmera. Dedé está dizendo no chat, estou aqui, mas sem câmera e áudio. Sou o titular. Ok. Tá certo. Bom, vou recontar. Agora eu gostaria... Vê se não para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abstenções. 1, 2, 3, 3 abstenções. 3, um total de 41 votantes, 27 votos favoráveis ao parecer do relator, contrários 11 e 3 abstenções. Dessa forma, o parecer do relator, que foi contrário à solicitação do requerente, foi aprovado por maioria de votos. E não havendo mais nenhum processo nessa reunião, eu agradeço a participação de todos, o bom termo aqui, como todos se comportaram. Desejo boa noite, está encerrada a reunião. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada. Bom fim de semana. Para você também.